Cara, eu me sinto um impostor às vezes. Sério mesmo. Cara, ontem não, né? Ano passado eu terminei o terceiro ano da faculdade, entrei de férias em dezembro. E cara, dezembro e janeiro eu estava de férias, tava só fazendo estágio durante a manhã. E assim, eu tava sendo um cara extremamente produtivo. Porque além das 6 horas de estágio, eu tava fazendo mais 5 ou 6 horas de estudos, assim, de segunda a sexta sem falhar, e na maioria dos finais de semana eu conseguia manter esse pace de estudos, eu conseguia manter o pace de trabalho, e cara, eu fui bastante produtivo. Eu me desenvolvi principalmente na minha área, que é de tecnologia e desenvolvimento, mas eu também melhorei muito da cabeça, comecei a escrever mais, comecei a ter mais consciência sobre as coisas que eu estou fazendo e sobre quem eu quero me tornar. Eu refleti bastante no final do ano, também no começo de 2026. E cara, eu tenho bem mais clareza do que eu quero, agora que eu tô mais imerso, né, nesse universo da tecnologia. Ah, só que bem, eu sempre tenho essas fases que eu tô absurdamente assim, muito bom. Só que quando essa fase acaba, cara, eu me sinto um bosta, um lixo. Sei lá, cara, eu começo a ter a sensação de que tudo aquilo era mentira, sabe? Que aquilo. Tipo, eu sei que aconteceu, eu tenho provas que eu fiz tudo aquilo, eu tenho pessoas que reconhecem a qualidade do meu trabalho, mas ainda assim, eu tenho a sensação de que não é o suficiente, sabe? A sensação de não ser o suficiente, ela é extremamente perturbadora porque você faz e a sensação é que não valeu de nada, sabe? E tipo, eu tenho a consciência de que valeu muito, mas eu não consigo acreditar, sabe? Eu acho que esse é o paradoxo que eu acabo vivendo, porque querendo ou não, eu me cobro demais, eu me cobro muito, eu me cobro absurdamente, sabe? E sei lá, eu acho que eu nunca vou me sentir o suficiente enquanto eu não for absurdamente bom, sabe? E cara, desde que eu saí do ensino médio, eu melhorei muito como pessoa, sou um cara mais inteligente, mais consciente. Pô, eu melhorei muito, sério. Mas ainda assim, eu ainda sinto que eu sou a mesma pessoa, no sentido de estar estagnado. Uma coisa que me pega muito às vezes é a solidão. Cara, eu gosto muito de estar sozinho. Só que às vezes eu me pego pensando, será que eu realmente gosto de estar sozinho ou será que eu simplesmente não tenho ninguém? Pô, por mais que eu tenha amigos, né? E passo o final de semana ali fazendo alguma coisa com eles. Sei lá, eu acho que. Eu não sei, cara. Eu gosto muito da solidão, eu gosto muito de pensar, só que às vezes a minha cabeça é um lugar horrível. E eu acabo entrando num loop de coisas ruins. E isso distorce toda a minha percepção da realidade. E, cara, eu começo a enlouquecer, ficar maluco. E quando eu fico maluco, cara, minha mente ela é extremamente inteligente. Ela pensa, ela consegue raciocinar coisas numa velocidade absurda e com qualidade. Só que quando eu tô nesses momentos, a minha cabeça ela começa a processar tudo da maneira mais negativa possível. E por mais que eu tenha muita consciência disso acontecendo, eu não consigo ser consciente o suficiente para mudar, sabe? Aqui dentro de mim eu acho que eu tenho muito ódio, talvez. Só que tem uma voz que diz que eu não sou ninguém sem esse ódio, porque eu, eu sempre usei o ódio como combustível para me tornar alguém melhor, sabe? E, e bem, eu estou no começo da minha vida adulta, então a minha cabeça tá focada nesse aspecto de melhorar cada vez mais. E cara, o que mais me faz melhorar é esse sentimento de ódio, sabe? É transformar esse ódio numa corrida de 5, 6 quilômetros. Ou então em um objetivo ousado que é muito absurdo, só que eu entro no hiperfoco para tornar aquilo possível, na repetição, na rotina. Mas ao mesmo tempo
o mesmo ódio que me movimenta é o mesmo que me destrói, sabe? Então, eu tô voando cada vez mais alto, só que a minha felicidade não cresce nesse mesmo ritmo. Então, sei lá, eu sinto que eu sou muito pouco, e às vezes eu sinto que eu fiz demais. Cara, eu não consigo balancear esses pensamentos. Na verdade, é bem complicado entender tudo isso. Eu tô gravando esse vídeo e eu nem sei o ponto que eu quero chegar, mas a ideia é isso, cara. Eu acho que a gente tem que traçar o suficiente em algum momento. Mesmo que a gente evite pensar demais, porque pensar demais acaba matando nossas ações, eu acho que vale a gente tentar pausar pelo menos um minuto para traçar o suficiente e depois de alcançar aquele suficiente curtir aquele a mais como um lucro daquela experiência. Só que o problema é que a gente sempre acaba empurrando a barra do suficiente, sabe? Por exemplo, às vezes era suficiente eu estudar 3 horas por dia, né? Porque já seria bem mais do que eu estava fazendo anteriormente, só que, agora que eu consigo 3, eu quero tentar 4. Cara, não tem problema nenhum eu querer melhorar, só que se não curtir o processo, eu acho que o que sobra vai ser esse vazio, sabe? E, infelizmente, o vazio sempre vai buscar um meio de se preencher. E se a gente tá mal da cabeça, esse vazio, ele vai se preencher com o mal. Não importa quantas coisas boas aconteçam.